O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele ia despedir as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar, sozinho. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse a Jesus: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem, Pedro." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento se acalmou, e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, em nome do Pai e do Filho, assim teve início a nossa celebração eucarística, invocando a Santíssima Trindade com palavras afetuosas e familiares. No entanto, milhões de anos se passaram até que as criaturas humanas aprendessem a chamar Deus com esse nome: Pai, Pai do céu, Pai de misericórdia, Pai de infinita bondade. Até mesmo o povo de Deus da antiga aliança não admitia que Javé fosse tratado assim, com tamanha familiaridade, com tamanha intimidade. Para eles, Deus era o ser supremo, o onipotente, o inacessível, distante. E qualquer comparação com as coisas da terra soava como ofensa à sua grandeza. A palavra Pai representa intimidade, ternura, aproximação. Não era assim que os nossos antepassados sentiam e acreditavam no Deus onipotente. Todas as relações com o Criador eram determinadas mais pelo medo do que pela confiança. Aí chega Jesus e desmonta toda essa mentalidade e ensina-nos a falar de Deus com ternura, como Ele mesmo falava, e a invocar Deus com um nome carinhoso, Abba, que significa literalmente papai. Não havia mais barreira entre o Criador e a criatura. Pelas mesmas razões, nós um dia acharemos muito natural chamar Deus também de mãe ou imá, que significa mamãe. Em Deus não cabe essa distinção de gênero. Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus não tem sexo. Deus é o Espírito perfeitíssimo. Assim como nós atribuímos a Ele
a perfeição masculina, chamando-o de pai, podemos atribuir-lhe também a perfeição feminina, chamando-o de mãe. Pai de infinito poder, mãe de infinita ternura. E a Bíblia nos autoriza a isso, pois no livro do Apocalipse 21:4 está escrito que Deus é como a mãe generosa, que no final dos tempos enxugará todas as nossas lágrimas. Essas ideias nos ajudem a fazer uma ponte de ligação entre a paternidade divina e a paternidade humana, para chegarmos aos nossos pais, para antes sabermos o que é que Deus quer de nós, o que é que Ele nos promete, o que é que nós devemos dar-lhe. E para isso nós temos essa referência muito especial, a figura que estamos homenageando hoje, nossos pais. É difícil imaginar uma responsabilidade maior do que ter um filho, gerar um filho da própria carne, criar um filho, aperfeiçoá-lo, devolvê-lo ao Criador, e o Criador reconhecer nele sua imagem e semelhança. Fazer de um filho do homem e da mulher um filho de Deus. Eu me coloco no lugar de um deles. Enquanto pai, fui eu que plantei a semente de vida que o gerou. Mas enquanto filho, é tarefa dele livrar-se dessa dependência e construir a sua autonomia. Enquanto pai, foi decisão minha dar-lhe a vida, mas enquanto filho, o seu futuro não está atrelado à minha vontade. Enquanto pai, eu tenho o direito de chamá-lo meu filho, mas enquanto filho, ele não me pertence. Pertence à vida por si mesma, pertence ao seu próprio destino. Enquanto pai, eu quero o melhor para ele, mas enquanto filho, é ele que vai descobrir o caminho onde encontrar o melhor para a sua realização. Como fugir ou como resolver esse impasse que faz um pai sentir-se ao mesmo tempo forte e fraco, poderoso e impotente? Só tem uma saída: a entrega. Entregar seus filhos a quem de fato eles pertencem, ao Pai superior, em quem está a origem de todas as vidas. Deus sabia muito bem o que estava fazendo quando Ele repartiu com as suas criaturas o seu poder criador e plantou na consciência de cada pai responsável a certeza de que os seus filhos estão sob os cuidados de um protetor muito maior e confiável. Essa é uma tarefa grande demais para ser confiada à competência limitada de um homem e de uma mulher. Além disso, o nascimento de cada criatura humana envolve uma responsabilidade universal. Por que é que nós, às vezes, explodimos de indignação quando tomamos conhecimento de que alguém atentou contra a vida do próprio filho? É porque a defesa dos seres humanos, sobretudo dos mais indefesos e fracos, bate na nossa consciência. Não é por acaso, não é que nós nos sentimos responsáveis pela vida humana, como também não é por acaso que a paternidade não se resume a um fato biológico, vai muito além. Ela comporta outros valores, como o trabalho profissional,
como a segurança econômica, como os destinos políticos do país, tudo que envolve as situações que condicionam uma existência humana em sociedade. Por isso, toda luta em favor dos direitos dos trabalhadores, todo protesto por políticas públicas que garantam os direitos fundamentais da alimentação, da moradia, da saúde, da educação, da segurança, são a nossa mais importante homenagem aos pais. São a única prova de que nós somos coerentes quando afirmamos que o Dia dos Pais não é só hoje, são todos os dias. Em suma, minhas irmãs e meus irmãos, cada filho, cada filha que nasce, nasce para o mundo. E o mundo assume o seu papel de educador. Quer queiramos, quer não, para o melhor ou para o pior, a depender, sobretudo, da responsabilidade dos pais. Nesse vasto campo do nosso mundo, as crianças e os adolescentes são influenciados por muitos outros valores e contravalores. Às vezes nós temos aquela impressão de que hoje em dia o poder de comando do pai diminuiu consideravelmente, enquanto cresceu a influência do ambiente, dos amigos, das redes sociais, da sociedade de consumo, dos meios de comunicação. Aí está um problema que só deve nos preocupar até certa medida, porque, na verdade, a única influência que cria raízes para sempre é aquela que está carregada de energias amorosas. E nisso os pais são insubstituíveis, incomparáveis. Somente essa energia, as seduções do mundo têm o seu papel, são inevitáveis, mas elas acabam sendo filtradas por essa trama paciente do amor. Só isso é que permanece para sempre. Nós estamos falando a linguagem da fé, do coração e da razão. Essas três se completam, precisam uma da outra. A razão também nos diz que os nossos pais, embora imagem e semelhança de Deus em sua função de dar a vida, são também essas figuras humanas limitadas, em quem nada do que é humano pode ser alheio, inclusive os pecados, os desacertos, as traições. Seu sentimento de realização pessoal é proporcional ao bem-estar de sua família. E isso não depende só de suas próprias forças. Não depende. Ele é capaz dos maiores sacrifícios, porém ele cumpre uma missão maior do que as suas capacidades. Daí essa relação pai-filho é um caminho de via dupla. Os filhos precisam do pai, como o pai precisa dos filhos. Só poderá dizer-se que ele cumpriu sua missão quando ele estiver sido ultrapassado, quando ele tiver se lançado no alicerce dessa construção que ele iniciou e que garante a continuidade da vida. Essa é uma tarefa, minhas irmãs e meus irmãos, que não termina no tempo e no espaço de uma única existência. Cada filho leva adiante o dom da paternidade como um legado, por uma sequência interminável, sem fim. É por isso que nós não permitimos que morra a memória dos que nos precederam, porque nós estávamos neles e eles estão em nós. É por isso também que nós sentimos remorso na consciência quando o pai parte para a eternidade e dizemos: meu Deus, eu não fui o filho, eu não fui a filha
que devia ser. Minhas irmãs e meus irmãos, o evangelho desse domingo relata um episódio dramático, uma tempestade em pleno mar, ventos contrários soprando contra o barco onde estavam os discípulos de Jesus, ventos contrários impedindo a visão clara dos olhos. Eles chegaram a confundir com um fantasma a figura de seu mestre, que caminha sobre as ondas ao seu encontro, e tiveram medo, muito medo. Pois bem, cada uma dessas partes, cada detalhe desse evangelho tem a ver com a vocação paterna, se nós a compararmos com um barco navegando sobre as ondas agitadas dessa vida real. Não faltam tempestades, não falta perigo, não falta o medo de prosseguir, não faltam fantasmas misturados com a presença de Deus. Não falta nada disso, mas tem uma coisa que não falta acima de tudo, é a nossa certeza de que Deus caminha conosco sobre as ondas, mesmo quando a sua presença parece uma sombra. Daqui a pouco, o sacerdote vai tomar em sua mão o pão e repetir as palavras de Jesus na última ceia: tomai e comei, isto é o meu corpo. Daqui a pouco as famílias vão se reunir em volta da mesa para a segunda refeição do dia. E nós podemos imaginar o pai da família tomando o pão da mesa e dizendo: isto é o meu corpo, tomai e comei. É verdade, o que ele está dizendo é isso. Esse pão sobre a mesa da família não é simplesmente matéria, é fruto do meu trabalho, do meu afeto e do meu sacrifício. Não é por acaso que Jesus, na última ceia, serviu-se do pão que resulta do nosso trabalho. Pão e pai são duas palavras que se combinam e se completam. É o trigo do campo que é queimado ao forno a fim de tornar-se pão, e é a vida de um homem que é sacrificada a fim de tornar-se amor, para o alimento do nosso corpo, para o alimento da nossa alma e da nossa vida. Hoje, nós agradecemos a Deus por essa parceria maravilhosa com os nossos pais da terra, e agradecemos a estes pelo dom sagrado da vida, pelos cuidados incessantes, a fim de que nunca nos falte o pão do corpo, e acima de tudo, por essa graça incomparável do amor, que impõe ao nosso coração, à nossa mente, uma gratidão eterna. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.